Você pode abrir sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Vamos fazer essa leitura, irmãos, com muita reverência. Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me então como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas então o pai o interrompeu, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, então matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: filho, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém.
Bom, irmãos, esse capítulo, né, ele é importante. O pessoal que estava no acampamento, a gente começou a falar dele lá. Hoje eu queria trazer aqui esses versículos para nós refletirmos mais um pouquinho. Aqui, né? Nós temos agora a nossa declaração de visão e nossa declaração de missão. É tudo muito simplesinho. Parece que é tudo muito básico. Parece soar até pouco, né? Mas é tudo o que a gente precisa enxergar e fazer. Nós somos uma comunidade que crê, espera e ama, porque nós somos uma comunidade do Evangelho. Nós somos uma comunidade que precisa amar, crer e esperar. Tudo por causa do Evangelho. E nós temos uma visão de mundo, né? Nossa cidade vai ser transformada pelo Evangelho. A gente sabe disso. Nós sabemos disso porque esse Evangelho já está transformando as nossas vidas. O Evangelho é vida, irmãos. O apóstolo Paulo, em Romanos, lá no capítulo 1, ele fala que o Evangelho é o poder de Deus reunido. Pensa no poder de Deus. Você acha que Deus é poderoso? O Deus que tudo criou, formou o universo com o poder da sua palavra. Ele trouxe à existência tudo o que existe, né? Ele fez surgir a vida. Esse Deus poderoso, todo-poderoso. O apóstolo Paulo fala que todo esse poder, todo o poder do Criador do universo, está concentrado no Evangelho. O Evangelho é o plano de Deus para salvar e buscar o que se perdeu. O Evangelho é a história de Deus para a humanidade. É a história de Deus para o universo. O Evangelho é o centro. Ele é boa notícia, né? Ele tem esse caráter de manchete, de boa notícia, porque ele é a palavra final de Deus para a criação. O Evangelho, para Paulo, é poder de Deus que salva tudo e todos. Tudo e todos. Tudo e todos. É poder que salva. Todas as pessoas, em todas as situações imagináveis. É poder que salva e restaura a criação e o universo. Os cientistas, eles costumam falar do tal do Big Bang, né? Uma grande explosão. Eles costumam dizer que toda a matéria e toda a energia do universo estava concentrada, né, em algo muito pequenininho, uma partícula muito pequenininha, densa. E, de repente, isso explodiu e causou, né, acidentalmente, tudo que a gente vê, sente. Mas o Evangelho vai numa outra direção. Ele fala que Deus criou todas as coisas pelo seu poder. O homem pôs tudo a perder. Deus criou todo o universo, diz a palavra de Deus em Gênesis, e Ele colocou o homem como sua imagem, como seu representante, como sua autoridade para governar toda essa criação. Deus criou todas as coisas visíveis e as invisíveis e colocou o homem no centro para que o homem administrasse, para que o homem trabalhasse de acordo com a vontade de Deus. O homem disse: não, eu vou fazer a minha vontade, eu vou cumprir a minha missão pessoal, não quero viver para cumprir a missão de um Deus, eu quero fazer o meu caminho, eu quero fazer eu mesmo, tomar eu mesmo as minhas decisões. Eu quero eu mesmo ser o meu Deus. A humanidade rompe com Deus. Mas o homem, ele é importante na criação. Ele tinha o seu papel
de importância na criação, e o homem pôs tudo a perder. E de repente, irmãos, Deus, ao invés de vir estragar tudo, explodir tudo, porque nós estamos num espaço de rebelião contra Deus, Ele decide vir buscar e salvar, redimir todas essas coisas. Ele não veio para destruir, Ele não veio para explodir nada, Ele não veio para fazer tudo derreter. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele colocou todo o seu poder na mensagem do Evangelho. O problema é que a igreja pensa que o Evangelho é só o ABC. A gente tem errado tanto, irmãos. E nós aqui como igreja, nós não vamos errar. A igreja que começa aqui nesse lugar. A gente pensa que o Evangelho é o ABC. A gente aprende quando a gente se converte. O Evangelho só faz sentido para uma pessoa que se arrepende e se converte. E depois a gente deixa para lá o Evangelho e vai viver as nossas vidas cristãs. Mas o Evangelho é toda. O Lutero dizia que ele é de A a Z, ele não é ABC, ele é tudo. O Evangelho é tudo que nós temos. O Evangelho é o poder de Deus que salva. Ele nos salva do pecado. Ele nos salva de uma existência sem Deus. E Ele nos salva diariamente, irmãos. Diariamente. De uma vida no pecado. Ele nos salva diariamente, nos santificando. Ele nos salva diariamente, operando em nós a vida, vivificando aquilo que está morto. O Evangelho é poder que vai nos trazendo a vida. Tudo aquilo que morreu, irmãos. Primeiro é o Espírito. Primeiro é o Espírito, Ele vivifica o nosso espírito. E depois Ele vai trazendo à vida tudo aquilo que está morto. Nós olhamos para as igrejas hoje, nós enxergamos igrejas de irmãos, de crentes mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que era muçulmana e se converteu. E ele dizia, se todos os crentes nominais, se todos os evangélicos e ditos cristãos fossem de fato cristãos, ele falou, não existia mais muçulmano no mundo. Nenhum. Se todos os crentes fossem de fato crentes, se eles estivessem vivos, se eles estivessem sendo transformados pelo poder do Evangelho, diariamente transformados, para que atendam ao Deus Todo-Poderoso que tudo criou, e ao seu plano e à sua missão. Nós queremos ser uma igreja de pessoas que creem no Evangelho. A gente não vai saber de muitas outras coisas, mas de Evangelho, nisso a gente vai ficar. Nós vamos ficar em torno disso. Porque é o único poder que salva. O resto é confeitaria, né? Confeitaria, pura confeitaria. Nós vemos aqui Jesus, então, nesse capítulo 15. Ele conta 3 parábolas. Ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Essa é a história do mundo, irmãos. Do ponto de vista de Deus. Essa é a história do mundo e da criação, do ponto de vista do Evangelho. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Perdidos. Ele conta a história da ovelhinha perdida. A ovelha perdida não pode voltar. Não tem como voltar. Aí Jesus falou, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, não vai deixar as 99, esse número grande, né? 99, e vai buscar a ovelha número 1, aquela ovelha que tem nome, aquela ovelha que tem endereço.
Qual de vocês não vai abrir mão da multidão para ir buscar a ovelha perdida? E quando você a encontra, você a coloca nos braços, né, nos ombros e leva. E quando você chega lá, você vai fazer uma grande festa, porque você encontrou a ovelha perdida. Jesus fala, vocês não iam fazer isso? Você tinha 100, você perdeu só uma. Mas você ia falar, deixa essa uma para lá, eu vou cuidar das minhas 99. É melhor 99 na mão do que 100 voando. Nós pensamos assim. E Jesus fala, vocês não pensam assim? Deus enxerga assim. Aí ele fala, há muita alegria no céu quando essa ovelhinha é encontrada e trazida de volta para o aprisco e para o campo e para o pastoreio. Ele fala, olha, acontece algo profundo na eternidade. Os anjos, existe uma grande celebração quando o perdido é encontrado. Aí Jesus segue falando, qual de vocês, tendo muitas moedas, e são moedas de pouco valor, né, individualmente, pensando assim, mas ela perdeu essa moeda, e ela, vou ficar com as outras que eu tenho? Ela fala, não, eu não vou abrir mão da minha moeda, eu vou procurá-la. E ela então busca uma luz, e ela varre toda a casa, e ela se lança numa busca para encontrar a moeda perdida. E ela vai encontrar essa moeda, e ela vai fazer uma grande festa. Ela vai convidar as amigas. Ela vai dizer, olha, encontrei a minha moeda perdida. E depois Jesus lança essa última parábola, essa última história. Parábola é uma imagem. É uma imagem que Jesus usa para explicar um conceito, algo que ele quer dizer, um ensino, um ensinamento. Aí ele começa a falar essa parábola do filho pródigo, que todos nós, eu sei que cada um de vocês aqui sabe muito bem dessa parábola. Você já ouviu, não é verdade? Você já ouviu? É novidade para alguém? Essa parábola dos 2 filhos, a gente conhece como do filho pródigo, né? Não é novidade para ninguém. Então eu não vou ficar aqui fazendo aqui uma exposição dos detalhes. Eu quero que a gente preste atenção no que Jesus está querendo dizer para aquelas pessoas que estavam ali. Se nós olharmos no versículo 1, irmãos, está dizendo assim, Lucas escrevendo, né? Todos os publicanos e todos os pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Essa é a declaração de Lucas. As pessoas estavam se aproximando de Jesus com sede, famintos, necessitados. Eles estavam procurando por Jesus. Lucas fala, todos os pecadores, todos os publicanos estavam se aproximando de Jesus para ouvi-lo. Que bênção. Bom? Será que é bom? Aí em seguida, Lucas fala o seguinte, mas, no versículo 2, os fariseus e os mestres da lei começaram a criticá-lo, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Ele acolhe os pecadores. Isso não pode estar certo. Isso não pode estar certo. Você sabe que os judeus não podiam andar, né? Com pecadores. Eles não se associavam de forma alguma. Mas se existia uma coisa, se existia algo que era muito abominável, né, que era o máximo da degradação, era você se sentar à mesa junto com um pecador e compartilhar com ele uma refeição.
Isso era muito agressivo, né? A moral e os bons costumes deles. Isso era muito complicado. Eles não conseguiam admitir isso. Se era difícil até cumprimentar na rua, era inadmissível você sentar para comer, ou se debruçar para comer. E aí eles estavam dizendo: você os recebe, você os acolhe, eles estão em torno de você e ouvindo o seu ensino, mas eles não merecem ouvir. Eles não merecem ouvir de Deus, sobre Deus. Eles não são dignos de ouvir. Eles são pecadores. E a porta está fechada para eles. E aí Jesus então começa a dizer essas coisas. Então Jesus então começa a falar, e ele vai usar 3 parábolas, 3 imagens, para explicar o que ele quer dizer. E irmãos, eu penso assim, que quando a gente olha para essa parábola aqui dos 2 filhos, a gente tem lido essa parábola muito errado há muito tempo, né? Muitas vezes a gente olha e lê errado. Durante muito tempo nós temos nos esforçado tanto para não sermos como o irmão mais novo, não é? A gente se esforça para não fazer o que o irmão mais novo fez. Mas se nós prestarmos atenção no contexto, no porquê Jesus disse isso, Jesus não estava com foco no irmão mais novo. Para Jesus, o irmão mais novo não é problema. Não é problema. Para Jesus, o irmão mais novo não é nenhum problema. O problema está no irmão mais velho. O problema está na forma de crer do irmão mais velho. Essa forma de crer levou Jesus para a cruz, né? Essa forma de crer. Nós precisamos entender, irmãos, quando Jesus conta essa história dos 2 irmãos que estavam longe do Pai, 2 irmãos que estavam longe do Pai. Um é muito evidente. O irmão mais novo tá marcado. Ele sentiu na pele a ausência do Pai. Ele sentiu na pele, no estômago, né? O que é ficar longe do Pai. Ele sentiu na pele a necessidade que ele tinha do Pai. E ele lembrava do Pai. Ele sentiu como ele precisava do Pai. O irmão mais velho, não. O irmão mais velho não tinha necessidade do Pai. Parecia que ele estava por ali. Não precisava do Pai. Não desfrutava da presença, da companhia do Pai. Aí Jesus falou: aí que tá, você pensa que você não precisa de Deus. Esse é o teu problema. E muitas vezes, irmãos, esse é o nosso problema. Por que existe tanta gente morta na igreja? Por que nas igrejas tão poucas pessoas trabalham? Por que tudo é carregado por um número pequeno de irmãos que se comprometem? E a grande maioria fica sentada nos auditórios, recebendo, e vivendo a vida, e não se envolve. A gente acha que a gente está na casa do Pai. A gente acha que a gente vai conseguir alcançar as bênçãos do Pai. Porque nós fazemos tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Nós obedecemos, nós nos esforçamos, nós fazemos das tripas coração para fazer a vontade do Pai. Pensando assim, Ele tem que me ajudar. Ele tem que fazer por mim. Ele está vendo o que eu estou passando aqui. Ele está assistindo o meu trabalho, o meu esforço.
Ele está vendo tudo isso, então ele deve me ajudar. Ele tem obrigação disso. Como o filho mais velho, o mais velho fez, né? Será que a gente pode ver? Jesus está dizendo que existem duas formas erradas de se aproximar de Deus. É isso que ele enxerga nessa história, ele está querendo dizer. Existem duas formas muito erradas de nós nos aproximarmos de Deus. A primeira é a do filho mais novo. A gente já sabe, é evidente. O filho quer distância do pai. Ele quer ficar sozinho. Ele acha que a liberdade vai fazer com que ele seja feliz. E ele, então, encontre salvação na sua liberdade. Ele quer distância do pai. Ele pensa que a liberdade em relação ao senhorio de Deus vai fazer com que ele seja feliz. Então ele se aproxima do pai dizendo: eu não preciso de você mandando na minha vida. Eu não quero que você controle a minha vida. Existe um Deus, tudo bem, eu aceito, mas eu só quero as coisas que você me dá. Me dá a minha parte da herança, me dá os meus recursos, me dá as minhas bênçãos, e eu vou cuidar da minha vida, eu vou tomar as minhas decisões, eu vou fazer aquilo que me dá na telha, eu vou seguir com a minha vida. É a forma errada número 1 de se aproximar de Deus, é a do filho mais novo. Mas a pior forma de se aproximar de Deus é a do filho mais velho, é ainda pior que a primeira. É muito pior. Ele diz para o pai, quando o pai vai procurá-lo, quando ele chega na casa dele, e ele vê aquela festa, aquela alegria, ele não aceita aquela alegria. E ele então se recusa a entrar na casa do pai. Ele fala: eu não entro porque esse cara está aí dentro, eu não admito. O problema, irmãos, não é a visão, não é só isso, é claro que é problema também, mas não é só a visão que o irmão mais velho tem do mais novo. Não é só o fato dele não querer estar com o irmão mais novo. Não é o fato dele não merecer. O problema se encontra no filho mais velho achar que ele é merecedor. Ele fala: eu fiz por onde, durante todos esses anos eu fiz tudo o que você mandou eu fazer. Eu me matei para fazer o que você me mandou. Eu me matei para fazer aquilo que você ordenou. E agora você faz isso? E agora você age de uma forma contrária àquilo que eu espero. Essa é a face da igreja, irmãos, que é a mesma face dos fariseus, é a face dos religiosos. Eles apontam para Deus: eu fiz tudo o que você falou, agora eu pareço com essa enfermidade. Eu fiz tudo o que você mandou, eu agi direito, e agora eu perco aqui a minha esposa, o meu marido. Eu fiz tudo o que você mandou, eu fiz direitinho, e você apronta isso, acontece isso com meu filho. E eu não admito que as coisas, depois de tudo aquilo que eu fiz, que as coisas não saiam de acordo com aquilo que eu espero. Eu vou ficar muito bravo, eu não vou entrar, eu não vou entrar nessa festa. Será que a gente é capaz de entender isso, irmãos? Jesus está dizendo, presta atenção nisso. O que Jesus está dizendo com essa parábola? O problema para o pai não são as coisas erradas que você faz. O problema é a sua justiça própria. São as suas coisas boas. Jesus está dizendo, o problema são as suas maneiras de se justificar. Isso vai te levar para a perdição. Isso vai te deixar do lado de fora da festa, do banquete do Pai, da presença do Pai. Toma cuidado, abre o olho, desperta. Jesus está dizendo, desperta. O filho mais novo pensava assim antes, ele achava assim, eu preciso da minha liberdade.
Se eu tiver a minha liberdade, eu serei salvo. Deus, não se meta na minha vida. Eu quero fazer tudo aquilo que me faz feliz. Aí, essas pessoas, elas pensam assim: os religiosos não me entendem, eles têm a cabeça pequena. Do lado de dentro, né, dessa salvação do filho mais novo, estão aqueles que têm mente aberta, aqueles que pensam, não tem nada a ver, vamos viver a vida, que Deus que nada. Se existe um Deus, Ele está lá longe, vai que Ele nem existe, não se preocupa com isso. Vamos fazer aquilo que a gente precisa fazer para ser feliz e pronto. Do lado de dentro, dessa salvação, onde o homem está no meio, estão as pessoas de cabeça desenvolvida, né? De mente aberta. E os de cabeça fechada estão fora. Na visão do filho mais velho, na festa dele, ele fala: você nunca matou o bezerro e deixou eu reunir os meus amigos e fazer a minha festa. Você nunca deixou. Você nunca fez isso. Na festa do irmão mais velho, só entram os dignos, os merecedores, os bonzinhos, os justos. Os pecadores ficam de fora, lá fora. Aí Jesus, no final de toda essa história, ele vai dizer: na festa do Pai, na festa de Deus, de fora ficam os orgulhosos, e do lado de dentro ficam os humildes. Humilde, humilde. E ponto. Nós queremos ser uma igreja que crê que Deus veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Todos nós estamos perdidos. Estávamos perdidos nos nossos e mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos amou enquanto nós éramos ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Será que a gente é capaz de entender isso? Existem duas formas erradas de se aproximar de Deus. As pessoas no mundo se dividem entre religiosos e entre pecadores. Mas Jesus veio mostrar a terceira forma, que é a única correta. É a via do Evangelho. É o pai que vai buscar o filho mais novo no meio do caminho. Né? Jesus fala que ele foi até a casa do pai, mas ele estava lá longe. Ele pensava assim: eu vou chegar na casa do meu pai, e se ele me tratar como empregado, tá bom. Ele vai me dar a comida que eu quero. Aí o pai o avistou lá longe, foi correndo. Jesus falou que ele foi correndo buscar o filho perdido. E aí ele pegou o filho, mandou o filho calar a boca, colocou ele para dentro, colocou o anel no dedo, a autoridade, restabeleceu o vínculo, devolveu a herança, que ele já tinha gastado, ele devolveu a herança. Aí ele olhou para o lado, ele falou: cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Não está aqui. Deixa ele para lá? Não, o pai foi lá buscá-la. Ele falou: olha, vamos lá para dentro. Você não viu o que está acontecendo nessa festa? Aí ele fala: eu não vou entrar nisso. Eu não aceito, eu não admito. Eu fiz tudo certo. E você me apronta uma dessa. Não admito. Aí Jesus falou que esse ficou do lado de fora da festa. Será que a gente é capaz de entender a mensagem do Evangelho, irmãos? Aquilo que Jesus está querendo nos dizer? O filho mais novo, perdido por mau comportamento. O filho mais velho, perdido por bom comportamento. No final das contas, quem foi achado? Quem foi encontrado? Quem estava morto e reviveu?
o pecador. Jesus falou, há muita alegria no céu. Existe um movimento na eternidade, quando um pecador se arrepende, quando a ovelha perdida é encontrada, quando a moeda perdida é encontrada, quando o filho perdido é encontrado pelo Pai. Aí ele fala, mas no céu não há festa para aquelas pessoas que estão diariamente nas igrejas, se achando justas e dignas. Será que nós somos capazes de entender isso? Parece que a gente aceita isso, irmãos, quando a gente se converte. Parece que é claro para nós que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Parece que fica tão claro para nós. No momento em que nós erguemos a nossa mão, e nós entendemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós então estamos justificados diante de Deus, a gente entende isso tão claramente, parece tão evidente, e nós então nos alegramos com o Evangelho, nós estávamos perdidos e fomos achados. No entanto, quando a gente está do lado de dentro da igreja, a gente pensa diferente, irmãos. A gente começa a voltar para aquele modelo, aquela forma automática lá, default, sabe? Piloto automático. E a gente começa a pensar que a nossa vida cristã, agora, ela é conquistada através da troca. Se eu não fazer direitinho, Deus não vai me abençoar. Aconteceu essa coisa na minha vida, é porque eu pequei, eu devo ter pecado, é por isso. E nós hoje contemplamos uma igreja morta, porque ela deixou de olhar para o Evangelho. Ela deixou de acreditar que a única forma correta de se aproximar de Deus é a forma pela qual nós nos entendemos incapazes, totalmente incapazes. E o Pai vem nos encontrar no meio do caminho e nos colocar para dentro. Amém, irmãos? Será que a gente está entendendo isso? Será que nós somos capazes de compreender? Eu vou ficar perguntando isso para você hoje. Você precisa meditar nisso. Lição de casa agora. Você vai refletir sobre o Evangelho, o poder do Evangelho. Se você tem sentido que a sua vida, você tem agido com frieza em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, em relação às coisas que Deus, em relação à vontade de Deus, se você tem agido com frieza, acenda aí o sinal de alerta. Você está perdendo o foco, você está se aproximando de Deus com a fé errada. Evangelho, igreja é lugar de evangelho, é lugar de vida espiritual, é lugar de crescimento, é lugar de transformação, constante. Salvação constante. Salvação ela é pontual, é ato, né? No momento em que a gente se apresenta, mas ela é depois um processo, irmãos, um processo. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo começa a produzir em nós vida. A mesma vida do ressuscitado de Nazaré, a mesma vida. Se isso não está acontecendo, é porque falta evangelho nas nossas vidas, irmãos. Falta evangelho na igreja. Falta evangelho no seu dia a dia. O Deus que veio te buscar e veio te salvar. Não é a troca, não é você ser bonzinho, não é você fazer direitinho. Não é, esquece, apaga isso. Né? Luta contra essa forma errada de se aproximar de Deus. Não, é Deus que te ama. A cada dia, essa mensagem tem que falar no teu coração. Todos os dias, a cada manhã, a cada noite, antes de você fechar os olhos. A primeira coisa que você faz quando você abre os seus olhos, Deus me ama e Ele provou isso. Foi isso que que o Novo Testamento diz. Deus provou o seu amor para conosco. Ele provou, Ele manifestou. Está claro que Ele nos ama. E é isso que precisa ficar evidente em nós. E Ele começou a operar em nós uma transformação. Evangelho é transformação, irmãos. É transformação.
Se não transforma a mim, não vai transformar os outros, e nem a cidade, e nem a minha família, e nem meus colegas de trabalho. Precisa operar em mim. Precisa operar em mim. Se não operar em mim, não vai valer. Não vale nada, não vale nada, não vale nada. Ah, Deus. O, o irmão mais velho, é isso que assim que a gente age. A chuva caindo, né? Primeira forma do irmão mais velho é essa raiva que ele tem quando as coisas não acontecem como ele espera. A gente tem visto uma igreja assim. Não é uma igreja que não quer se misturar com os pecadores só, mas é uma igreja que quer mandar em Deus. É uma igreja que quer que Deus faça a sua vontade. E quando isso não acontece, a gente xinga, eu canso, irmãos, de ouvir irmãos falando, quando eu oro a Deus, eu me abro mesmo, e eu reclamo mesmo, porque Ele não fez aquilo que eu queria? Se eu fiz tudo direitinho, por que Ele não agiu como Ele deveria agir? Por que Ele não cuidou do meu filho, sendo que eu estava na igreja? Por que Ele não cuidou do meu marido? Por que Ele não cuidou do meu trabalho? Por que Ele não fez? Eu não admito. Eu não aceito. Não entendo e não aceito. Mas a outra forma do irmão agir, um outro aspecto que é muito negativo, é fazer sem alegria as coisas. Ele falou, eu faço tudo, eu sempre fiz tudo que você mandou fazer, eu obedeço. Você manda não olhar, eu não olho. Você manda não fazer, eu não faço. Será que você não viu? Você manda dar o dízimo, eu dou. Você manda fazer, eu faço. E aí o pai perguntou para o irmão mais velho, poxa, mas eu pensei que você amava fazer isso. Eu pensei que você entendia que é bom. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Eu pensei que você entendia isso. Fazer com alegria. Seu irmão estava morto, ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Deus enxerga o mundo assim. É isso que Ele espera de nós. Amém, irmãos? Baixa a tua cabeça. Né? Coloca o teu coração diante dEle.